do Enem, tá certo? É uma questãozinha sobre geometria. Porém, quando você vai fazer uma questão de geometria do Enem, lembre-se de um elemento crucial, não tem nada a ver com a teoria. Lógico, você precisa saber das fórmulas, precisa saber de como aplicar essas fórmulas. Porém, nas questões da prova do Enem, você tem que se ajudar. E como é que você vai se ajudar? Você vai entender quais figuras trabalham juntas. Por exemplo, nessa questão, nós temos aqui circunferências e triângulos. Vamos ver o que é que acontece. Essa questão daqui, ela tem uma história sobre um caminhão que entalou numa ponte e um blá blá blá, como toda a questão do Enem, tá? Mas o que importa é que ele começa a dar alguns dados numéricos e valores para você utilizar. Então, você tem que ter aqui uma ideia do quanto vale o raio de cada um desses canos. Então, ele está dizendo aqui que vale 0,6 metros, tá certo? E a altura da base do caminhão até o solo vale 1,3 metros. Outra coisa que ele diz é que para que seja, como é o nome, seguro o caminhão passar pelo viaduto, você precisa ter aqui uma altura de no mínimo 0,5 metros, né, entre o topo da carga e o viaduto. Então você vai ter que responder qual seria a altura ideal desse viaduto para que o caminhão não tivesse travado lá, né? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ter que perceber o seguinte: primeira coisa, aqui tem um pedaço que vale 0,6 metros, tá? Aqui você também vai ter um pequeno pedaço, ó, embaixo que vale 0,6 metros. Por quê? Porque você vai ter que comparar esse centro da circunferência até aqui como sendo o valor desse raio. Então você já tem uma boa parte, né, dos valores da altura desse triângulo. Porém, nesse pedacinho aqui do meio, você não é capaz de chutar ou de simplesmente dizer que tem 0,6 metros mais 0,6 metros, porque nós temos uma área aqui, ó, que entra em contato com as duas circunferências. Então, esse pequeno pedaço não permite que você faça você assuma esse raciocínio. Então, vamos calcular a altura dessa parte aqui amarela. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um triângulo aqui. Um triângulo que vai vir ligando os centros das circunferências, tá certo? Esse triângulo daqui, ele vai ser um triângulo equilátero, tá? Por que que ele vai ser um triângulo equilátero? Porque daqui até aqui você tem 0,6 centímetros, aqui também 0,6, a mesma coisa do outro lado, 0,6, 0,6, aqui também na base 0,6 e 0,6, o que nos dá nas laterais o valor de 1,2 para cada lado, e por isso que nós chamamos esse triângulo de triângulo equilátero, tá bom? Ele tem a mesma medida para cada um dos lados. Então, vamos começar agora os cálculos. Primeira coisa, eu vou fazer da maneira mais simples, porque basta você calcular o valor da altura do triângulo equilátero. E essa altura desse triângulo equilátero, você obtém ela através dessa fórmula. A altura é igual ao lado do triângulo vezes a raiz de 3 sobre 2. Tá? A altura é essa medida daqui, ó, essa medida do meio, que é exatamente a medida que nós queremos aqui no meio das circunferências ali. O lado, nós sabemos que vale 1,2, então a altura é igual a 1,2 vezes a raiz de 3, ela vale 1,7, de acordo com a questão, tá? Sobre 2. Vamos fazer uma simplificação. 2 aqui simplifica 1,2. Você vai ter aqui como resultado 0,6. E 0,6 vezes 1,7 vai ser igual a 1,02. Cuidado com a multiplicação com os números decimais, tá? 1,02 metros. Portanto, agora, o que é que nós vamos fazer? Para terminar, basta você somar esse valor com esse valor, com esse valor, com esse valor e também o 1,2. Então vamos lá. Seria aqui 0,5
mais, de cima para baixo, tá? Eu tô fazendo 0,5 mais 0,6 mais 1,02 mais 0,6 mais 1,3. E essa soma vai dar igual a 4,02 metros. Tá bom? Depende aí da prova do Enem, as alternativas vão variar, mas o gabarito é esse, 4,02 metros. Uma questão considerada bem difícil para muitas pessoas, mas que dá para ser resolvida de uma maneira bem simples. Bastava você, primeira coisa, visualizar essa parte aqui. Então, mais uma vez, se ajude na hora da prova, tente ligar alguns pontos e construir outras figuras, porque na prova do Enem, geralmente nunca as figuras de geometria plana ou questões envolvendo área, envolvendo perímetro, comprimentos, elas são de apenas uma figura, elas têm geralmente duas figuras em conjunto, tá? Nesse caso aí, circunferências e triângulos. Depois, só é aplicar a formulazinha básica da altura do triângulo equilátero, tá bom? É isso, até a próxima questão. Tchau, tchau.